Bom dia, meus amigos, muito bom dia, bem-vindos todos. Hoje, dia 16 de abril de 2025, estamos iniciando a nossa conversa fraterna e vamos ler o capítulo de número 67 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo 67 tem como título A Melhor Medida. A mensagem está registrada no Evangelho de Tiago, na carta de Tiago, aliás, capítulo 1, versículo 4, e diz o seguinte: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Mensagem de Tiago, em sua epístola, capítulo 1, versículo 4. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição. Muito bom dia, bem-vindos. Vamos à leitura de Emmanuel. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes atormentando-te as fibras da alma. Verônica, querida, bom dia. Levantas-te cada manhã, muita vez, com as lutas de véspera, e antes que se reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente, contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres, todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Vanessa, bom dia. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores arrima-te a paciência. Em todo embaraço espera com paciência. Todo o progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, da força da paciência, e onde estejas farás sempre o melhor. Bom, gente, o tema hoje é paciência. Como vocês viram, Emmanuel nos convida a refletir. Bom dia, Regina, bem-vinda. Nos convida a refletir sobre a paciência, aplicando-a na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E ele faz uma analogia aqui, ele faz uma comparação, aliás, muito importante, à questão do nosso corpo físico, né? A gente precisa entender que as perturbações, elas nos acumulam e nos pensamentos e emoções, sensações que vão reverberar no nosso corpo físico e vão trazer consequências. Inexoravelmente vai trazer consequência. Um pensamento equivocado, uma ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro, é insegurança, é você querer viver aquilo que ainda não aconteceu. Aquela sensação de que aquela falta de fé e de esperança de que as coisas vão se resolver. É normal que isso aconteça, porque a gente tem muita vontade que as coisas aconteçam e sejam da maneira como nós esperamos e desejamos e planejamos. Mas temos que esquecer que existe uma força maior do que nós,
que num momento ou outro pode decidir de maneira diferente da que nós programamos. E isso não há de ser uma derrota, um problema, e sim uma condução dada por quem certamente nos ama muito mais do que nós nos amamos a nós mesmos. Isso é fé, isso é confiar, isso é acreditar que existe um Deus, que existe uma força superior que nos ajuda a caminhar na direção do nosso progresso e que quer o nosso melhor. Nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiães, os amigos espirituais que nós temos, que nos ajudam a tomar decisões, tudo isso está relacionado à nossa fé, tudo isso é relacionado à nossa construção espiritual na direção do progresso. Aí a gente a gente pensa nessa questão da fé no futuro, né? Do controle das emoções para que nós não fiquemos absorvidos em ansiedade, que não vai resolver. Eu tenho um problema para resolver semana que vem, dia 20. Uma conta para pagar. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta. Isso me angustia, isso me traz ansiedade. Mas essa ansiedade e essa angústia não são solução para o meu problema. Eu preciso agir, eu preciso buscar uma solução, mas confiante de que vou encontrar algo que vai resolver o problema. E se não encontrar, não tem jeito, o dia da dívida vai chegar, eu não vou ter o dinheiro, e não tem ansiedade, angústia, transtorno que eu cause mentalmente falando, que vai resolver o meu problema, vai pagar minha conta. Então não tem saída. Eu preciso entender isso para começar a construir o meu passo a passo para a solução daquele problema. Está arriscado. Na véspera, eu recebi um dinheiro que eu não contava, que eu não esperava, um cliente que não me pagava, me pagou, alguma coisa acontece. Um novo cliente chega, alguma coisa acontece, e o dinheiro vem. E toda aquela semana de ansiedade, de angústia que eu vivi, poderia ter sido evitada. Agora, o pior de tudo isso não é só viver essa angústia e essa ansiedade, é depois observar as consequências que isso vai me causar no vaso carnal. São as irritações, são as alergias, são os comprometimentos orgânicos dos meus órgãos vitais, né, que podem ficar prejudicados de tanta adrenalina, de tantas substâncias que eu crio organicamente, sem perceber que estão me envenenando. Interessante a gente imaginar qual é a diferença entre o remédio e o veneno. É a dosagem. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem que você usa. Um remédio pode se tornar veneno se você tomar em dosagem equivocada, excessiva. Então é muito interessante a gente compreender que isso faz parte do nosso processo evolutivo, esse controle mental, essa educação de raciocínio, de razão. Nós falamos sobre razão, sobre instinto ontem, inteligência e instinto, no estudo do Livro dos Espíritos, que falava justamente que o instinto é a inteligência sem consciência. A razão chega na nossa vida quando a gente é individualizado, quando a gente desperta com a inteligência para justamente aplicar nos momentos difíceis. Então a gente precisa ficar atento que as dificuldades, né, as intempéries são para todos nós, porque é nesse momento de dificuldade, de luta, que a gente vai combater, que a gente vai vencendo cada etapa, que a gente progride, que a gente cresce, são as nossas provas. Se Deus nos privar de vivermos as nossas angústias, nós não vamos progredir. E não é isso que Ele quer. Você vê o exemplo do mestre que vivenciou experiências extremamente delicadas e dolorosas. O filho do pai, aquele que veio realmente ao mundo sem pecado, sem o único injustiçado, que já não tinha mais nada, nenhum débito a quitar com a vida, pelo contrário, já era credor, porque já era um Cristo de Deus, governador desse planeta.
vem aqui nos ensinar a amar através do exemplo. O que ele recebe? Recebe a madeira, ele recebe a injustiça, recebe a ingratidão, recebe a incompreensão, recebe a falsidade, a traição, recebe uma morte infamante no madeiro, dolorosa, cruel, e ainda nos ama. Ele nos avisa: eu venci a morte, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E o que está escrito lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 5, ou capítulo 6, versículos 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. Vai lá e dá uma lida naquela mensagem evangélica que Jesus diz que Deus nunca haverá de nos abandonar, filhos amados que somos, que se Ele alimenta os animais, as plantas, as aves do céu, o que não fará por nós? Só que nós precisamos colocar a razão nessa, a racionalidade e a razão e a fé nessa interpretação do que Jesus diz, que nós não devemos nos preocupar com amanhã, porque já basta, hoje, cada dia já basta o seu mal e que tudo vai se resolver, e não colocar isso no ostracismo, na ociosidade, na inação. Não é isso. É fé de que o que vai acontecer será o melhor para mim e que não tem que necessariamente ser aquilo que eu quero. Aí sim eu estou dentro de uma compreensão adequada dessa passagem evangélica que eu estou falando com vocês, desse entendimento que Emmanuel quer que nós tenhamos a respeito do controle da nossa ansiedade, ter paciência. Paciência com aquelas pessoas que nos incomodam, paciência com os momentos de dificuldade, paciência com as intempéries da vida, paciência com o chefe chato, paciência com o filho ingrato, paciência com o marido ingrato, esposa também, paciência com o pai, com a mãe que estão querendo, necessitando ou desejando mais atenção e você sobrecarregado. Paciência. Paciência no amor, quando a gente espera uma conduta da pessoa amada e a gente não tem, porque a gente idealiza algo que não é real. O homem perfeito, o seu príncipe encantado, está na sua cabeça. Não está na pessoa que você escolheu para dividir a vida. Porque aquela pessoa tem autonomia para tomar decisões, ter gostos, vontades, desejos diferentes dos seus. Senão não seria um ser completo, seria um fantoche em suas mãos. O que a gente precisa é entender tudo isso, aceitar a vida como ela é e buscar as transformações de acordo com os nossos anseios. É um direito nosso, devemos fazê-lo. Só que sempre lembrando que o Pai é quem comanda tudo isso. E que por nos amar, muitas vezes não permite que nós tenhamos aquilo que desejamos, porque não seria o momento adequado para ter. Você não pode colocar uma faca de corte na mão de uma criança de 4 anos, ela vai se machucar. Você não pode colocar um carro potente na mão de uma pessoa irresponsável que não tem habilitação. Por mais que você a ame, o seu filho amado fez 18 anos, passou na faculdade, quero dar um carro para ele. Só vai dar o carro depois da habilitação. Porque você é um pai zeloso, uma mãe zelosa, você vai primeiro fazer o filho tirar a carteira da habilitação, passar por todo aquele processo, demonstrar-se habilitado para que você tenha a segurança, a confiança de entregar nas mãos dele aquele vídeo. Não é isso que a gente faz? Então é isso que o Pai faz conosco. Então o fato de você não alcançar um objetivo não significa uma derrota e muito menos um fracasso ou um castigo. Significa que naquele momento ou você não se esmerou o suficiente, por isso você não está alcançando, ou não era para ser. Mas outra coisa vai acontecer que vai suprir aquele momento, aquela situação. Naquela história que a gente fala, né? Toda porta que se fecha, toda janela que se fecha abre uma porta, ou toda porta que se fecha
abre uma janela para você passar. Porque você vai continuar nesse rio, nessa caminhada da vida. Só precisamos ter paciência para esperar o momento certo das coisas acontecerem. Paciência para compreender aquela pessoa ingrata, aquela pessoa incompreensiva com você. Paciência para esperar os momentos acontecerem e buscar, dentro do conceito de progresso, aquilo que estiver ao seu alcance, para você fazer as mudanças da vida. Eu não quero ser médico, não faça medicina. Eu fiz medicina, mas agora eu não gosto, eu não quero mais continuar. Mude de profissão, tenha coragem. Outra coisa que é importante, junto com a paciência, a coragem, porque para ter paciência você tem que ter muita coragem. Coragem de aceitar o outro como ele é. Coragem de entender os momentos que você está vivendo e transformá-los. Você não pode parar. Você não pode deixar de caminhar na sua marcha evolutiva. Então, meus amigos, a mensagem de hoje, ela é muito expressiva. Ela é muito importante para nós refletirmos, olha. A melhor medida, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Porque eu preciso viver esse momento de agora, desse momento para que eu estou vivendo. Depois que esse momento passar, eu vou para outro. Eu tenho que controlar a minha ansiedade. Olha o que ele diz aqui já no começo. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão a cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Você se levanta a cada manhã, muitas vezes com as lutas da véspera, ou seja, já sabendo que você tem que vivenciar experiências, mas ansioso, angustiado, tenso. E antes que se reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de um familiar incompreensível. Você acorda de manhã, sabendo que tem um dia inteiro pela frente, com as suas preocupações. Aí seu marido fala alguma coisa, sua esposa, seu filho fala alguma coisa que realmente não seja adequada, e você se irrita profundamente, porque você está sem paciência em razão das preocupações do seu dia a dia, você se sente incompreendido, você se sente inacolhido, e aí você se irrita profundamente e briga. Quem vai ficar com a irritabilidade é você. Quem vai ter consequência dessa de todas as substâncias que você gerou no seu organismo com essa ira, é você. E aí você continuou com os problemas, você continuou com o dia, você continuou com o marido, com o filho, só que agora mais adoecido fisicamente em razão da sua falta de paciência. Presta as longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente, contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Aí você fala sobre coisas lindas, como nós estamos falando aqui agora, né? Paciência, vamos atender os nossos instintos, vamos controlar as nossas emoções, vamos entender e ter fé que as coisas vão se resolver. Encerrei a conversa fraterna, bota o pé na rua, dou logo um ataque com o primeiro que vier me perturbar a cabeça. O que adianta eu falar coisas bonitas para vocês se eu não absorver aquilo, se eu não introjetar em mim e se eu não transformar isso em benefício próprio? Então aquilo que você fala tem que ser aquilo que você faz. O que sai da minha boca tem que ser minha atitude. E assim eu começo a construir. Então hoje para nós outros, por alguma razão que a gente ainda desconhece, a palavra-chave é paciência. Então entendam, vão ocorrer situações do seu dia que vão necessitar que você desenvolva mais a sua paciência. Fique vigilante, fique atento. E nos momentos que você perceber que você está perdendo, você lembra desse papo e opa, a palavra de ordem hoje é paciência. Respira fundo, bebe um copo d'água, não responde na hora, aguarda 5 minutos, que talvez você consiga solucionar problemas de maneira muito mais eficaz.
Tenhamos paciência e compreendamos que a perda da paciência gera consequências orgânicas, emocionais, mentais, que vão ser difíceis depois da gente controlar. Bom dia, Maria José, minha querida, bom dia, como vai a senhora? Quanto tempo não nos vemos e falamos? Ana Paula, bom dia, Mandé, bem-vindos amigos. Quem mais entrou? A Regina, entrou o seu Luiz. Bom dia a todos vocês. Eu espero que essa mensagem contribua no dia de hoje com a compreensão da necessidade do despertamento da paciência para que nós possamos seguir a nossa caminhada com eficiência. E agora, para encerrar a conversa fraterna, eu vou abrir aqui aleatoriamente. Olha só. Capítulo 104 do livro Minutos de Sabedoria. Se você está enfermo, não desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isso seria covardia vergonhosa de sua parte. Suporte com paciência. Olha o pastorino aqui, cara, isso não é por acaso. Suporte com paciência a provação. E lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo, jamais desespere. Meus amigos, está um recado dado para todos nós. Que nós tenhamos paciência, que nós consigamos compreender que essa ferramenta é fundamental para a nossa saúde mental, emocional e física, e que nós consigamos ter fé para esperar os momentos certos, entender que aquilo que não acontece da maneira como eu planejei não é castigo, e sim é programação divina, superior a nós. Às vezes aquilo que me parece ruim hoje, amanhã eu vou entender que foi melhor, porque eu creio que existe um Deus maravilhoso que guia a minha vida, que existem bons espíritos, existem irmãos espirituais que são mais antigos do que eu, portanto mais sábios do que eu, que me ajudam a decidir e que ajudam o universo a conspirar a favor de mim. Então, se aquilo que eu planejei não acontece, foi melhor assim. Eu prefiro entender que tenha sido um livramento do que uma derrota, porque eu fiz o que eu pude para aquilo dar certo. Se eu fiz tudo o que eu poderia fazer para dar certo aquele plano e alguma coisa acontecer, então era que não era para ser. E dessa maneira eu desanuvio meu coração, dessa maneira eu sigo o meu caminho adiante com a cabeça erguida, porque eu sei que eu tentei da melhor maneira possível, fiz o que pude, tomara que dê certo, mas está nas mãos de Deus. Beijo no coração, eu desejo uma ótima quarta-feira, com muita reflexão e muita paz e muito amor. Paz e bem a todos. Até mais tarde, estaremos juntos hoje às 20 horas novamente para realizar o trabalho da nossa reunião pública virtual. Vamos falar de Evangelho, vamos falar de doutrina espírita e vamos ter mais alguns momentos de reflexão. Venham conosco, 20 horas na reunião pública virtual. Paz e bem a todos. Ótimo dia.